Imagine a última vez que você acordou no meio da noite. Talvez tenha sido um barulho, talvez nada. Só aquela sensação de que alguma coisa não estava certa. Você ficou parado, olhos abertos no escuro, ouvidos atentos, coração batendo mais forte do que deveria. E então, depois de alguns segundos, você percebeu. Não havia nada ali. Mas por que seu corpo reagiu como se houvesse? A resposta não tem nada a ver com imaginação. Tem a ver com sobrevivência. Durante quase toda a existência da sua espécie, a noite não era um momento de descanso tranquilo. Era o momento mais perigoso do dia. Sem eletricidade, sem portas trancadas, sem paredes de tijolo, seus ancestrais dormiam expostos, num mundo cheio de predadores que enxergavam muito melhor no escuro do que eles. E quem não desenvolvesse um sistema de alerta sensível o suficiente, simplesmente não sobrevivia para deixar descendentes. Você é descendente de quem ficou alerta demais, não de quem relaxou. O psiquiatra evolucionista Randolph Nesse chamou isso de princípio do detector de fumaça. Um bom sistema de alarme, segundo ele, não busca ser preciso, busca ser seguro. É melhor disparar 100 vezes por nada do que deixar de disparar uma única vez que realmente importa. Um alarme falso custa alguns segundos de susto. Um alarme que não dispara pode custar a vida inteira. Faz sentido, não é? Mas por que isso ainda acontece agora, dentro de uma casa trancada, com luz elétrica, a um interruptor de distância? Porque a evolução não trabalha na velocidade da tecnologia. As primeiras lâmpadas elétricas surgiram há pouco mais de 100 anos. Isso é quase nada, comparado aos cerca de 2 milhões de anos em que humanos e pré-humanos viveram sob a ameaça constante da escuridão. Seu cérebro simplesmente não teve tempo suficiente para atualizar o sistema. O biólogo Gordon Orians propôs algo parecido ao estudar por que humanos, em praticamente todas as culturas, preferem paisagens abertas, com boa visibilidade, árvores espaçadas e água por perto. Ele chamou isso de hipótese da savana. A ideia central é simples. Você carrega, dentro de si, preferências espaciais moldadas pelo ambiente onde sua espécie evoluiu durante mais tempo. Espaços abertos parecem seguros, porque permitiam ver o perigo chegando. Espaços fechados e escuros parecem perigosos porque escondiam o perigo até que fosse tarde demais. Agora pense no seu próprio quarto, à noite, com a porta do armário entreaberta. Racionalmente, você sabe que não há nada lá dentro, mas alguma parte muito antiga do seu cérebro trata aquele espaço escuro exatamente como trataria a boca de uma caverna há 1 milhão de anos. Há ainda outra peça dessa história, talvez a mais surpreendente. Em 2015, o biólogo Horácio de la Iglesia, da Universidade de Washington, acompanhou o sono de comunidades que ainda vivem sem eletricidade, como os Hadza, na Tanzânia, e o San, no deserto do Kalahari. O que ele descobriu contraria a ideia de que humanos antigos simplesmente dormiam assim que escurecia. Eles ficavam acordados por horas depois do pôr do sol, reunidos ao redor do fogo, conversando, contando histórias, vigiando, juntos, a escuridão ao redor. Ou seja, o medo do escuro nunca foi para te paralisar sozinho. Foi para te manter perto do grupo. Isso muda completamente a forma como você pode entender aquele arrepio que sente ao ficar sozinho numa casa silenciosa. Não é disfunção, é instrução ancestral. Fique perto de outros. Fique perto da luz. Fique alerta. E talvez seja por isso que mesmo hoje, dormir sozinho num lugar desconhecido pareça mais difícil do que dormir sozinho em casa. Ou porque uma casa cheia parece mais segura do que uma casa vazia, mesmo com as portas igualmente trancadas nos dois casos. O que muda com a idade? Muita coisa, mas nem tudo. Crianças pequenas costumam ter um medo do escuro muito mais intenso do que adultos. E isso também tem lógica evolutiva. Uma criança, sozinha, no escuro, era historicamente o alvo mais vulnerável de qualquer predador por perto. O medo protegia justamente quem tinha menos recursos para se proteger sozinho. Conforme você cresce, esse medo diminui, mas raramente desaparece por completo. Ele apenas aprende a ficar mais quieto. Pesquisadores que estudam comportamento evolutivo humano, como o biólogo David Barash, apontam algo interessante. Muito do que parece irracional no comportamento moderno faz sentido perfeito quando você olha para o ambiente em que esse comportamento se formou.
O problema não é o medo em si. É o contexto em que ele aparece agora, completamente diferente daquele em que foi criado. Você não vive mais cercado por predadores noturnos. Vive cercado por paredes, fechaduras, sistemas de alarme reais, luzes automáticas. E ainda assim, o alarme interno continua ligado, herdado, insistente. Pense nisso da próxima vez que sentir aquele arrepio ao apagar a última luz da casa. Você não está sendo irracional. Está ouvindo um sistema que foi aperfeiçoado, geração após geração, justamente para garantir que você chegasse até aqui, vivo o suficiente para se perguntar por que ainda sente medo do escuro. Porque, no fim, esse medo nunca foi sobre o escuro em si. Sempre foi sobre tudo que um dia existiu dentro dele. Talvez você nunca mais olhe para o escuro da mesma forma. Talvez, da próxima vez que sentir aquele arrepio, você lembre que não é medo do nada. É a voz de quem chegou até você. Se essa história fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda mais gente a entender o próprio corpo um pouco melhor. E se você quer continuar descobrindo por que você é do jeito que é, se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova esperando por você. Até a próxima! Tchau, tchau! Espero que tenham gostado. Até logo!